Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Polícia Federal prende 2 suspeitos de ameaçarem e ofenderem a família de Alexandre de Moraes. É isso mesmo. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de ameaçarem a família do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As prisões ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, conforme informações divulgadas pela CNN Brasil. Os suspeitos teriam feito ofensas contra familiares do magistrado. De acordo com a apuração da CNN, um dos detidos é fuzileiro naval. Além das prisões, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao caso, conforme noticiado pela Globo News. A operação foi realizada em resposta às ameaças dirigidas à família de Moraes, intensificando a preocupação com a segurança dos membros do STF e suas famílias. Moraes emite nota depois de prisão de suspeitos de ameaçarem sua família. Ministro do STF foi associado ao comunismo e ao antipatriotismo. O ministro Alexandre de Moraes emitiu uma nota a respeito da prisão de 2 suspeitos de ameaçarem sua família, nesta sexta-feira 31. Conforme o documento, a Procuradoria-Geral da República afirmou que os homens associaram Moraes ao comunismo e o antipatriotismo, além de ameaças, as quais a PGR entendeu que tem o objetivo de impedir o trabalho de Moraes à frente dos casos do 8 de janeiro. A gravidade das ameaças veiculadas, sua natureza violenta e os indícios de que há monitoramento da rotina das vítimas evidenciam ainda o perigo concreto de permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública, informou Moraes no texto. A medida é, assim, proporcional ante o risco concreto à integridade física e emocional das vítimas. Na manhã de hoje, a Polícia Federal prendeu Raul de Oliveira e Oliveirinho Júnior. Um dos alvos mora na cidade de São Paulo e outro no estado do Rio de Janeiro. Conforme a investigação que começou em abril, e-mails anônimos passaram a chegar ao STF. De acordo com as mensagens, os passos da filha de Moraes eram conhecidos pelos autores do texto. Além disso, bombas seriam usadas contra a mulher. Dessa forma, a segurança do STF foi acionada para ajudar também a Diretoria de Inteligência Policial da PF a fazer os levantamentos. E o Fio Diário comenta determinação da Justiça em indenizar ex-deputado por abusos de Moraes. Mostra vídeo de Moraes e convoca a população para a manifestação em favor do impeachment de Moraes e de Lula. Assista. A Justiça, meu querido Bertorelli e meu querido Satier, determinou, né, que a União, na primeira instância, tá, indenize ex-deputado por erro de Alexandre de Moraes. Uma decisão da primeira vara da Justiça Federal de Maringá, no Paraná, publicada nesta segunda-feira, determinou que a União pague R$20 mil como indenização por danos morais ao advogado e ex-deputado estadual Homero Marchese, do Republicanos, devido a um erro procedimental adotado pelo ministro Alexandre de Moraes. O erro envolveu a manutenção do bloqueio do perfil do político no Instagram no período de 6 meses. O bloqueio em contas do Marchese no Instagram, no X e no Facebook aconteceu em novembro de 22, por determinação do Moraes, sem comunicação ou justificativa prévia ao ex-parlamentar. O desbloqueio só veio acontecer em maio do ano passado, 6 meses depois. O caso de Marchese não é isolado e representa outras decisões da Justiça que vêm atingindo parlamentares nos últimos anos no Brasil, bloqueando suas contas de redes sociais. Aí aqui a decisão fala, né, que causou grande prejuízo e constrangimento. Aí você tem também o bloqueio aconteceu depois que um relatório da Assessoria Especial de Desinformação do TSE indicou que publicações do ex-deputado poderiam incitar ações agressivas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembram de alguém? O Daniel Silveira, né? Não foi a mesma justificativa? E essa assessoria especial é o que virou o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED.
agora eu quero jogar... O MV, Ministério da Verdade. Ministério da Verdade. Meus caros, e eu queria jogar isso para vocês. Eu falei sobre isso no programa da Bárbara, no Te Atualizei News, né? Eu tenho... de novo, é mais ou menos parecido com a primeira conversa que a gente teve. Eu gosto, né, que venham mais decisões judiciais assim, mas que a gente entenda que essa série de erros, né, esses erros em série, na verdade são abusos em série. Porque o erro tem uma conotação muito mais branda. Erro, todo mundo erra, né? A gente erra, o Satie erra, o Bertorelli erra, todo mundo erra. Mas nem todo mundo é abusador, né? Então, tem esse negócio que fica assim, me dá uma coceira, porque legal, eu aplaudo a decisão, ela é emblemática, mas é importante lembrar, Satie, que isso não vem da conta da pessoa física do Alexandre de Moraes, isso virá da Fazenda Pública, da União, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou favorável a todos que sofreram e foram prejudicados pela assessoria de combate à desinformação, pelo CIED, ingressarem com ações, sabendo que o Brasil é uma loteria jurisdicional, então a gente conseguiu, vocês viram aqui a primeira vara de Maringá, mas assim, não dá para saber se você vai conseguir ter êxito em outras varas, porque está cheio de juiz de primeira instância, militante e lambedor do Alexandre. Não, mas depois sobe para a segunda, depois sobe, vai subindo, lá em cima tudo é anulado, subindo. E aí? Vai subindo. Mas a questão é a seguinte, Satie, erro é uma coisa, abuso é outra, mas ao mesmo tempo é uma decisão interessante porque é a primeira decisão nesse sentido na nossa história. Marco Antônio, o seu ouvido está bem aguçado para a guerra semântica. Você está com o ouvido bem fitado aí a essas nomenclaturas que são usadas, obviamente, para minimizar o impacto do que realmente está sendo feito. Não existe erro aí. Uma coisa é você errar pontualmente. Então, é um erro sistêmico, né? Se é um erro sistêmico, também tem que ser levado em consideração como algo muito duvidoso. Mas não é um erro sistêmico aí. Aí é uma perseguição. O que aconteceu foi abuso de autoridade. Abuso de autoridade. O que aconteceu aí foi atentado contra a liberdade de expressão. Logo, atentado contra a democracia. Atentado contra a nossa Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, nessas questões, ele não errou, ele não se equivocou. Ele se sobrepôs à própria Constituição, que dá garantia à liberdade a parlamentares, a cidadãos comuns de escreverem o que bem quiserem escrever nas redes sociais. Caso aquilo que eles escrevam tenha tido alguma conotação antidemocrática, aí sim, dentro de um processo legal, não é abrir lá, despachar de um gabinete do Supremo Tribunal Federal e achar que a coisa tem que acontecer assim, na última instância, e acabou. Não, não é assim, não. Afinal de contas, não é a casa da mãe Joana. Ou é. Então não foi erro. A gente já começa analisando por essa forma. Não foi erro, foi abuso de poder. Porque foi abuso de poder com esse deputado aí, do Novo, né, do Paraná. Foi abuso de poder com Daniel Silveira, foi abuso de poder com o deputado federal Otônio de Paula, que perdeu suas redes sociais, resgatou agora recentemente, foi abuso de poder com o deputado federal Nicolas Ferreira, que teve suas contas bloqueadas, foi abuso de poder com o Rodrigo Constantino. A lista é grande de quem perdeu conta nas redes sociais. E aí tem jurisprudência agora aí, ó, os advogados, aí os escritórios de advogados, entra agora com tudo em cima. Sendo que tem um problema, né, pessoal? Quem comete o abuso de poder é um CPF, chamado Alexandre de Moraes. Mas quem paga a conta é o CNPJ, chamado Estado Brasileiro, a União. A União que vai pagar. Quem vai pagar pelo erro ou abuso de autoridade do Ministério Alexandre de Moraes? É você. É você. É a União que vai pagar. É você. Sou eu. Somos nós que vamos pagar pelo equívoco, pelo erro ou pelo abuso, né, do Ministério Alexandre de Moraes. Então, são duas coisas aqui que precisa ser comentada. Então, ele comete o abuso, a imprensa chama de erro. Ao invés dele pagar por aquilo que ele fez, o povo que paga. Na verdade, o que a gente está vendo é uma manipulação total aí dos fatos, a fim de que esses abusos não sejam cobrados exatamente do ministro Alexandre de Moraes. Porque não foi só com uma pessoa. Mais uma vez, Paraná protagonizando, né? Porque Paraná protagonizou na Lava Jato, agora Paraná está protagonizando na vara aí eu esqueci o nome da Londrina, o nome da cidade, né?
que traz uma primeira decisão. Maringá, né? Maringá. Uma primeira decisão favorável contra o ministro Alexandre de Moraes, favorável ao povo, obviamente, né? Então, veja, que isso seja uma luz no fim do túnel. Mas, obviamente, eu volto a dizer, tá bom, vamos supor que todos os escritórios os escritórios agora entrem numa ação contra o Alexandre de Moraes. Tá bom. Quem vai ser prejudicado nessa questão toda? O Estado brasileiro, a União quem vai pagar. Não é o próprio Alexandre de Moraes que vai ter que dar a indenização, que vai ter que responder em juízo. Não, é a União. Então, assim, é uma situação de vitória, mas ao mesmo tempo constrangedora, porque, ao que me parece, existe uma redoma protegendo o ministro Alexandre de Moraes, a fim de que ninguém saiba as atrocidades que ele cometeu ou que ele comete como ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio. Eu quero só passar os vídeos da saída, da despedida do Alexandre de Moraes, do TSE, da presidência do TSE, com vocês. Que é a proliferação do discurso de ódio nas redes sociais. Isso não só pretende corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso aumentou o número de suicídios de adolescentes no mundo todo. É o bullying virtual. Isso vem levando a pessoas brigarem, amigos brigarem entre si, famílias brigarem entre si. Isso vem levando em vários locais do mundo populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não. No Brasil, é o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 tribunais regionais eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. O Brasil saiu vencedor, a população brasileira saiu vencedora, a população brasileira acreditou nas urnas eletrônicas, um comparecimento maciço nas eleições, a primeira vez que o segundo turno de uma eleição teve mais votos, mais eleitores e eleitoras do que o primeiro turno, demonstrando que, apesar dos ataques e bombardeio de desinformação, da tentativa de retirar credibilidade das eleições, do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Deixa eu falar uma coisa para você, Alexandre. Eu não confio na justiça eleitoral, eu não confio no TSE, eu acho que você é um golpista, eu acho que você é um criminoso, eu acho que você tem que pagar por todos os crimes que você cometeu. E é por isso que vai ter manifestação no dia 9 de junho, domingo, 2 horas da tarde, na frente ao MASP. A gente não vai esquecer dos seus crimes, a gente não vai esquecer do Felipe Martins, a gente não vai esquecer do Clériston, não iremos esquecer de Daniel Silveira, Constantino, Ludmila Lins Grilo, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Não vamos esquecer, cara. Você vai pagar por tudo que você fez. E a gente vai continuar pressionando, sim. O fato de você ter criado uma máquina de moedor de carne, que é esse CIED, isso é golpe, cara. Isso é crime. Você criou uma máquina de crime. Não vão parar, cara. Não vão parar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito apoio vindo de todos os lugares do Brasil para essa manifestação. Muito apoio. Ninguém mais tem medo de você, Alexandre. E quem tem medo pode ficar, pelo menos do nosso lado aqui, ó. Não quer ir para a rua? A gente vai. E vamos mostrar que dá para voltar às ruas com pedido de impeachment do Alexandre. Ah, Marco, você tem alguma garantia? Eu não tenho garantia nenhuma de nada, mas é o que tem que ser feito. A gente deve isso para todo mundo que está sequestrado pelo Estado, sequestrado pelo Alexandre de Moraes. Não dá para a gente aceitar isso daí e achar que as coisas vão se resolver sozinhas. A gente precisa... Eu me inspiro muito numa fala do Bolsonaro e do Malafaia, né? Precisamos de uma foto, não é, Bertorelli?
com os cartazes, com as fotos de quem foi perseguido pelo regime, com os cartazes fora Alexandre de Moraes. O Brasil precisa ver isso, o mundo precisa ver isso. E ainda o pastor Silas Malafaia expõe contradições de Moraes em discurso e na prática. Assista. Povo abençoado do Brasil, o absurdo dos absurdos. Assista esse vídeo até o final. Você vai ver Alexandre de Moraes versus Alexandre de Moraes. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, para vocês verem o nível do caráter desse ministro. Eu vou mostrar aqui uma fala de Alexandre de Moraes e depois nós vamos analisar. Olha, fala corretíssima. Depois vamos ver a prática. Preste atenção a essa fala do ministro Alexandre de Moraes. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito a existência e o exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito da continuidade de ser vivo e a segunda de se ter uma vida digna quanto à subsistência. O início da mais preciosa garantia individual deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista tão somente dar-lhe enquadramento legal, pois do ponto de vista biológico, a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo zigoto. A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive uterina. Ministro Alexandre de Moraes, ó, meu aplauso. Vamos analisar a fala dele. Garantida pela cláusula pétrea da Constituição, o artigo 5º é cláusula pétrea, ninguém pode mudar. No caput do artigo, a garantia do direito à vida. O Brasil também é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que no artigo 4, inciso 1, diz que a vida tem que ser considerada a partir da concepção. Outra verdade de Alexandre de Moraes: o direito à vida é a mãe de todos os outros direitos. Se você anula esse direito, que outros direitos vamos discutir? Uma outra verdade: quem na ciência define onde começa a vida é a biologia. A vida começa na concepção e é um ato contínuo, quer intra ou extrauterino, até a morte. Verdades colocadas por Alexandre de Moraes. Agora vamos à prática dele. Aqui vai então a minha pergunta. Por que Alexandre de Moraes concede em caráter liminar um questionamento desse partido das trevas e do lixo moral PSOL, que questionou no STF uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe a interrupção da gravidez em mulheres que sofreram pseudo-estupro? Eu vou explicar por quê. Por uma técnica perversa e cruel chamada sistolia a partir da 22ª semana, isso é, entre o 6º e o 9º mês. Escute, gente, essa técnica é proibida de ser utilizada em pena de morte, eutanásia e animais. Gente, isso é um absurdo, isso é uma afronta. E outra, por que falei em pseudo-estupro? Porque basta uma mulher dizer que foi estuprada e que acabou, não precisa de registro policial, ou, se sabe quem é o estuprador, denunciar o canalha. Em que lugar, minha gente, um crime é crime simplesmente por uma fala sem provas? Nem você ou eu, se você disser que cometeu um crime, tem que ter prova. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta. É uma afronta às leis, é uma afronta à Constituição e a todo o processo legal. Isso é uma vergonha. E Alexandre de Moraes concede uma liminar desse nível. E o Brasil passa a ser o único país do mundo que pode fazer um aborto aos 9 meses, quando o bebê está pronto para a vida. Deixa eu falar alguma coisa sobre a questão de aborto. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou falar de ciência. Na gestação, o agente ativo é o pequeno bebê e a mãe é o agente passivo. É ele que torna habitável o útero da mãe. É ele que, em última instância, diz a hora de sair. Se não tivesse protegido por aquela cápsula, era expulso como um corpo estranho.
Mais uma prova científica. O óvulo fecundado de um casal negro implantado numa mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco implantado numa negra, nasce um branco. Como é que o pequeno bebê é prolongamento do corpo da mãe? Porcaria nenhuma. É o massacre dos poderosos sobre os indefesos, verdadeiro assassinato. Agora, Alexandre de Moraes, ele é contumaz em fazer um discurso e ter uma outra prática. Lembra, na sabatina dele para ser ministro, mais de 30 vezes ele citou a palavra liberdade. Não tem um ministro do STF que na história do Estado Democrático brasileiro cometeu tantos crimes contra o direito à liberdade de expressão como Alexandre de Moraes. Prendeu deputados por opinião, cerceou redes sociais de cidadãos por opinião, jornalistas foragidos para não ser presos por opinião. Isso mostra o caráter desse homem. Isso é uma vergonha, minha gente. Que credibilidade um cara desse tem? Isso envergonha o STF e é uma afronta à sociedade brasileira. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você e sua família. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.